Vamos lá, aluno, continuando o nosso estudo sobre vozes do verbo ou vozes verbais. Na aula passada a gente viu o quê? Que existem 3 grupos de vozes verbais: a ativa, a passiva e a reflexiva, introdutoriamente, tá legal? Vimos o quê? A voz passiva, a voz ativa, para que ocorra a transposição para a voz passiva, esse verbo da ativa deve ser o quê? Transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Além disso, além de o verbo ser transitivo direto, o objeto direto não pode ser o quê? Preposicionado. Tá joia? Beleza? Vimos também que no encontro passado? O mecanismo de transposição da voz ativa para a voz passiva. Vimos o quê? Primeiro requisito, verificar a transitividade do verbo na voz ativa. Deve ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Segundo passo, o objeto direto da voz ativa vira o sujeito da passiva. Tá legal? Terceiro passo. Terceiro é assim, né? Terceiro passo. O tempo verbal da voz ativa deve permanecer inalterado na voz passiva. Tá legal? E o quarto passo, o sujeito na voz ativa virará o agente da passiva. Tá joia? Esse é o mecanismo de conversão da voz ativa para a passiva. Agora vamos ver o quê? O mecanismo inverso, da voz passiva, analítica, para a voz ativa, ok? Acompanha comigo aí. Da voz passiva para ativa. É só fazer o caminho inverso, moçada. É só fazer o caminho inverso, ok? Logicamente, se já está na voz passiva, não precisa verificar se o verbo é transitivo direto ou não. Por quê? Se está na voz passiva é porque foi. Ok? Houve essa transitividade, então não existe o quarto passo aqui, tá legal? Então o primeiro passo, o primeiro item, o agente da passiva torna-se sujeito na ativa ou da ativa. Então, o cachorro foi vacinado pelo veterinário, quem foi vacinado pelo veterinário? O cachorro. Temos aqui o sujeito da voz passiva, ok? Então o agente da passiva... até mudei, mas tudo bem. Então vamos aqui para o terceiro. O sujeito da passiva torna-se objeto direto na ativa. Então vamos lá, reformulando aí. O sujeito da passiva torna-se objeto direto da ativa. Então o cachorro é o sujeito da passiva. Beleza? Então aqui na voz ativa ele vai permanecer o quê? Vai virar um objeto direto. Tá legal? O sujeito da passiva vira o objeto direto na ativa. E o agente da passiva torna-se o que na ativa? O sujeito, tá legal? Beleza até aí? Então vimos o quê? Que o sujeito da passiva vira objeto direto na ativa, o cachorro, e o agente da passiva, pelo veterinário, vai se tornar o que? O sujeito da ativa. E o tempo verbal, Fabiano, olha ali, foi vacinado. O tempo verbal dessa locução verbal de voz passiva é o pretérito perfeito indicativo. Então, na voz ativa, terá um verbo a menos, como aquela dica que eu passei na aula anterior, mantendo o tempo verbal, pretérito perfeito do indicativo. Vejam que aí está o quê? Vacinou, olha aí. Vacinou. Pretérito perfeito do indicativo. Legal até aí? É apenas um mecanismo inverso. Não há grandes mistérios. Fazendo isso, você vai eliminar bastantes questões, que bastantes é um pronome nesse contexto, ok? Bastantes questões da banca, tá legal? Bastantes opções, você vai eliminar muitas, tá legal? Beleza até aí? Seguindo adiante, então. A dica, né? Assim como a voz ativa tem um verbo a menos do que a voz passiva analítica, o contrário ocorre também. A voz passiva analítica sempre terá o quê? Um verbo a mais do que a voz ativa. É o caminho inverso, ok? Então, se a banca perguntar, na voz ativa temos essa estrutura, qual será a estrutura na voz passiva? Terá um verbo a mais. E se for o contrário, na voz passiva temos 2 verbos, foi vacinado. Na voz ativa, qual será? Vacinou, um verbo só, um a menos. A ativa tem um a menos do que a passiva analítica, ok? Beleza até aí? Olha o exemplo, então. Mesma coisa, né? O cachorro foi vacinado,
Na voz passiva, 2 verbos. Aqui na voz ativa, 1 verbo, mantendo o tempo verbal, obviamente. Deve-se sempre ter atenção a isso. Vacinou e foi. Ambas as formas verbais foram conjugadas no pretérito perfeito do indicativo. Beleza? Joia? Seguindo adiante, então. Por fim, voz reflexiva. O que é voz reflexiva? Nessa voz reflexiva, o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente, ou seja, ele tanto pratica quanto recebe a ação verbal. Tá legal? Beleza? Então acompanha comigo aí. É construída por um pronome reflexivo. Um pronome reflexivo. Por isso é voz reflexiva. Exemplos. João feriu-se com a faca. Quem feriu-se com a faca? A resposta será o sujeito, João. Beleza? Feriu-se. Olha aqui, um verbo transitivo direto. Feriu alguém. Quem? Um pronome reflexivo. Um pronome reflexivo. Que nesse contexto vai exercer a função sintática de objeto direto. Tá legal? Porque o verbo é transitivo direto. Com a faca é um adjunto adverbial, uma circunstância de instrumento aqui, tá legal? Um instrumento com que ele se feriu. Outro exemplo. Joana olhava-se no espelho frequentemente. Quem olhava-se no espelho frequentemente? Joana é o nosso sujeito. Beleza? Quem se olhava era Joana e ela via a si mesma, ou seja, ela praticava e recebia a ação. Então, nesse caso, temos de fato uma voz o quê? Reflexiva. A ação sai do sujeito e volta para esse mesmo sujeito. Pratica e recebe. Esse é o mecanismo, legal? Então, temos aqui também um outro pronome reflexivo, caracterizando a voz reflexiva. Legal até aí? Beleza? Os outros trechos, no espelho e frequentemente, são adjuntos adverbiais, ok? Tranquilo até aí? Beleza. Bom, Fabiano, mas eu sempre tive dúvida em diferenciar quando um verbo é reflexivo, aquele sezinho, né? Desculpa. Aquele sezinho, quando ele é um pronome reflexivo, ou quando aquele se é uma parte integrante do verbo, ou chamada de PIV. Ok? Então, vamos ver a diferenciação. Olha aí comigo. Verbos reflexivos e verbos pronominais. Diferenças básicas entre eles. Os verbos reflexivos indicam que o sujeito pratica e recebe ou sofre a ação verbal. Os verbos pronominais apresentam um pronome como parte integrante do verbo. Até aqui não deu para diferenciar muito, legal? A diferença vai aqui, ó. No verbo reflexivo, o pronome exerce função sintática OD ou OI na oração, tá legal? Já o pronome do verbo pronominal não exerce função sintática na oração. Então quer dizer que em João queixou-se da prova. Esse queixar-se, o se, não exerce função sintática? Não, porque ele é pronominal. Eu não posso dizer João queixou-se a si mesmo da prova. Não é possível fazer essa reflexividade no verbo queixar-se, tá legal? Então, comprovando que, de fato, o se pertence a uma parte integrante do verbo queixar, tá legal? Então, fica queixar-se. Beleza até aí? Tranquilo? Já no exemplo, João feriu-se com a faca. Em feriu-se com a faca, temos o que? O sujeito praticando e recebendo a ação, em que esse ser pode ser substituído pela expressão a si mesmo, trazendo, portanto, um aspecto de reflexividade. João feriu a si mesmo, tá legal? Então, nesse caso, o ser de feriu-se é, de fato, um pronome reflexivo, tá joia? Vejamos os exemplos, olha aí. Ele se cortou com a faca. Ele se cortou com a faca. Vejam que ele aqui está o quê? Praticando e recebendo a ação de se cortar, tá legal? Ele cortou a si mesmo com a faca. Eu posso substituir esse ser por outro elemento. Ele cortou o braço com a faca, por exemplo.
Se fosse na voz, com verbo pronominal, essa substituição não seria possível, tá legal? É uma outra diferença entre verbo reflexivo e verbo pronominal. Então, ele se cortou com a faca, temos o quê? De fato, um pronome reflexivo aqui. Joia até aí? Beleza? Ele vai exercer o quê? A função sintática, nesse caso, de objeto direto. Cortou a si mesmo. Joia? Quem corta, corta alguém. No outro exemplo ao lado, de verbo pronominal, ele se queixou do chefe. Que feio, né? Ficar se queixando do chefe, isso não dá certo não, hein? Beleza? Então, ele se queixou do chefe. Vejam que ali eu não posso substituir esse ser por outro elemento. Não tem como. A estrutura fica prejudicada. Então, nesse caso aqui, o queixar-se é, de fato, o quê? O se é uma parte integrante do verbo. Tá legal? Além do mais, o queixar-se aqui, olha aí, o queixar-se aqui é um verbo transitivo indireto. Olha lá, a transitividade verbal é diferente, enquanto aqui é verbo transitivo direto. Beleza até aí? Tranquilo? Então, queixou-se de algo ou de alguém. Existe a preposição de aqui. Joia? Beleza, né? Ela se veste elegantemente. Ela pratica a ação de se vestir e sofre essa mesma ação. De fato, aqui o se é um pronome reflexivo. Eu posso substituir esse se por um outro elemento. Ela veste o filho elegantemente. Vejam aí que foi possível essa substituição. Tá joia? Beleza? Já no outro, quando é verbo pronominal, não é possível. Olha aí. Ela se arrepende de tudo. Ela se arrepende. O verbo é arrepender-se de alguma coisa. Tá legal? Então, aqui temos o quê? De fato, uma parte integrante do verbo, o PIV, e o verbo aqui é transitivo indireto. Tá legal até aí? Beleza, moçada? Então, ela se arrepende. Temos aqui um verbo pronominal, arrepender-se. Tá joia? Não é possível fazer aquela substituição, tal como ocorre nos verbos reflexivos. Esses verbos, esses verbos pronominais, expressam geralmente sentimentos, e por isso não é possível fazer a substituição, semanticamente falando. Já no reflexivo, sim. Tá legal? Não expressa sentimento, por isso é possível fazer a substituição. Tá joia? Beleza, moçada? Então, vamos agora o quê? Fazer algumas questões para fixar o conteúdo aprendido até aqui, ok? Vamos lá. Questão 1. Transpondo-se para a voz passiva, ou seja, ele quer da ativa para a passiva. Transpondo-se para a voz passiva a frase: hoje a autoria institucional enfrenta séria concorrência dos autores anônimos. Obter-se-á a seguinte forma verbal. Ô, mesóclise linda, né? Vamos lá. Então, hoje a autoria institucional enfrenta séria concorrência dos autores anônimos. Vamos ver aqui, antes de olhar as opções, tá? O que enfrenta séria concorrência? A autoria institucional. É o nosso sujeito da ativa. Beleza até aí? Tranquilo? Enfrenta. A forma verbal enfrenta é o quê? É o verbo enfrentar, que é o transitivo direto. Enfrenta algo ou alguma coisa. Legal? Séria concorrência nos autores anônimos, né? Não é autônimos, não. Viajei. Anônimos mesmo. Então, beleza. Séria concorrência dos autores anônimos. Então, temos aqui o quê? Um objeto direto. Opa! Se o verbo é transitivo direto e o objeto direto não é preposicionado, é possível sim fazer a conversão para a voz passiva. Agora vamos lembrar o passo a passo. Olha aí, continua olhando na tela. O sujeito da voz ativa, a autoria institucional, será o quê? O agente da passiva. Então vamos lá. Pela autoria institucional. Vai ser... Opa, mudou? Não, sai não. Pô, pegadinha. Isso é pegadinha da banca. Vamos lá? Seguindo adiante. Então, o sujeito da voz ativa vai ser o quê? Agente da passiva. Olha ali. Pela autoria institucional.
O objeto direto da voz ativa vai ser o sujeito da passiva. Então, séria concorrência. E aí vai. E o verbo da voz ativa vai virar uma locução verbal de voz passiva, mantendo-se o quê? O tempo verbal. Enfrenta está no presente do indicativo. Então só pode ser o quê? Séria concorrência. Lembre-se também o quê? Da concordância. Séria concorrência, o núcleo é concorrência, tá joia? O núcleo é concorrência. Está no singular, o verbo auxiliar dessa locução verbal deve permanecer no singular. Então, séria concorrência é enfrentada pela autoria institucional. Então, gabarito, letra E. Opa, voltou, pegadinha de novo, banca. Letra E de escola. Legal até aí? Beleza? Viram como é fácil? O mecanismo é sempre esse. Não há para onde correr, a banca não pode te enganar, não tem como. Tranquilo até aí? Vamos lá, seguindo para a questão 2. A frase que admite transposição para a voz passiva. Bom, agora a banca mudou o foco. Admite transposição para a voz passiva. Vamos lá. Quais são os requisitos para admitir a transposição para a voz passiva? Na voz ativa, o verbo deve ser transitivo direto, ou também esse verbo deve ser transitivo direto e indireto. Sendo transitivo, o objeto direto não pode ser o quê? Preposicionado. Tá legal? Beleza? Satisfeitos esses requisitos, haverá sim a possibilidade de fazer a conversão, a versão para a voz passiva. Tá legal? Então, de posse dessa informação, dessa noção, a gente vai encarar as questões. Olha aí. Letra A. Perto da igreja, todos os poderosos do mundo parecem diletantes. Vejam aqui, todos os poderosos do mundo. Beleza? E parecem diletantes. O verbo, a forma verbal parecem aqui é um verbo de ligação, unindo o predicativo do sujeito diletantes ao sujeito todos os poderosos do mundo. Então, vejam que não temos aqui um verbo transitivo, e sim um verbo de ligação. Então, na letra A não é possível fazer a conversão para a voz passiva. Tá joia? Beleza? É isso que a banca quer trabalhar com você nesta questão. Beleza? Vamos para a letra B. A concordata poderá incluir o retorno do ensino religioso. Então, vamos lá. A concordata é o sujeito. O que poderá incluir? A concordata. A nossa resposta é o sujeito. Beleza? Poderá incluir. Veja aqui que temos uma locução verbal. Não é locução verbal de voz passiva, uma locução verbal na voz ativa, ok? Poderá incluir. A transitividade verbal de uma locução verbal é expressa pelo último verbo, o último elemento do verbo, dessa locução, dessa expressão, ok? Então é incluir. Incluir o quê? O retorno do ensino religioso. Então vemos o quê? Que a locução verbal poderá incluir, a transitividade dela é transitiva direta. Tá legal? Beleza até aí? Então temos aqui uma locução transitiva direta. Joia? Por consequência, o sintagma o retorno do ensino religioso é o objeto direto. Bom, Fabiano, quer dizer então aqui que eu posso fazer a conversão para a voz passiva, exatamente. E como ficaria a conversão para a voz passiva? Olha comigo aí. O retorno do ensino religioso, vamos escrever o retorno, aí vai, do ensino religioso. Lembrem-se de que na voz passiva, a voz passiva analítica tem um verbo a mais do que ativa. Então vamos lá, mantendo o tempo verbal. Poderá ser incluído, olha aí, hein, um verbo a mais, incluído pela, ó, agente da passiva, concordata. Joia até aí? Então vejam que o objeto direto da ativa virou sujeito da passiva. O tempo verbal da locução do verbo da voz ativa foi mantido, poderá ser incluído aqui, futuro do presente, poderá, tá joia? E o sujeito da ativa virou agente da passiva. A estrutura, a conversão está o quê? Perfeita e correta, tá legal?
Então, a letra B de Bosque é o nosso gabarito. É legal? Mas vamos ver as outras. Olha aí. C. Há estatísticas controvertidas sobre esse poder eclesiástico. Veja aqui que o verbo haver foi empregado no sentido de existir. Ele é, portanto, um verbo impessoal. Sendo impessoal, o quê? Não há sujeito, não é possível transpor para a voz passiva, tá legal? Então aqui a forma verbal A impede a conversão para a voz passiva, joia? D. Não são incomuns atos religiosos com finalidade política. Vamos lá. Transcrevendo na ordem direta, para facilitar a sua visualização. Atos religiosos com finalidade política não são incomuns, ok? Este sintagma é o sujeito. Não são incomuns. Temos aqui um verbo de ligação. E incomuns um predicativo do sujeito. Joia? Então também não é possível fazer a conversão de voz verbal, porque o verbo não é transitivo direto ou transitivo direto e indireto, ok? Letra E. O Brasil é um país estratégico para a Igreja Católica. Vejam que o Brasil é o sujeito, caracteriza um verbo de ligação. E um país católico, para a Igreja Católica, é o predicativo do sujeito. Então também não é possível fazer a conversão. De fato, a letra B é a resposta da questão. Beleza? Show? Tranquilo? Bom, então com isso apresentamos introdutoriamente algumas noções para resolver as questões e no próximo bloco vamos continuar resolvendo questões sobre vozes verbais. Valeu? Um abraço!